coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. Estamos começando mais um web programa Perguntas em Questão. Hoje nós temos uma pergunta do Luan Gabriel, aqui da cidade de Palmas, no estado do Tocantins. Ele pergunta o seguinte: Padre Carlos, a partir de que horário se pode celebrar a Santa Missa na liturgia do dia seguinte? E uma segunda pergunta: para cumprir o preceito do domingo, é necessário que a missa de sábado seja na liturgia dominical? Bom, nós vamos responder a cada uma das perguntas. A sua primeira pergunta: a partir de qual horário se pode celebrar a Santa Missa na liturgia do dia seguinte? Eu devo te dizer uma coisa. Bem, o direito canônico prevê algumas missas que são preceituais, como a missa aos domingos, e por isso nós chamamos de preceito dominical. O que é o preceito? O preceito é uma maneira, é um instrumento que a autoridade eclesiástica tem para obrigar um fiel sujeito a ele a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Por isso, quando a suprema autoridade da Igreja promulga uma lei aonde diz que todo fiel católico, obviamente, deve participar da missa dominical, ele institui assim um preceito. Diz o cânon 1248 do Código de Direito Canônico, no parágrafo 1º, o seguinte: satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa em qualquer lugar onde é celebrada em rito católico, no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. Então, cumpre-se o preceito dominical ou outra missa de preceito, seja no próprio dia, seja na tarde do dia anterior. Muito bem, na tarde do dia anterior, mas a partir de que horas? O Código de Direito Canônico não determina um horário, deixa a questão em aberto, simplesmente diz na tarde do dia anterior. Portanto, nós podemos afirmar com clareza que a tarde do dia anterior, no que se refere ao preceito dominical, inicia-se ao meio-dia do sábado. Se o preceito é ao participar da missa aos domingos, a Igreja me dá a possibilidade de cumprir essa minha obrigação a partir das 12 horas do sábado, ou seja, a partir da tarde do dia anterior. Então, dessa maneira, penso que nós respondemos a sua primeira pergunta, Luan Gabriel, sobre o horário em que se pode celebrar a liturgia do dia seguinte. Veja que essa resposta que eu te dei diz respeito às missas de preceito, que são as missas de domingo e algumas outras festas e solenidades que são preceituadas pela Igreja Católica. Agora, no que diz respeito às missas não preceituais,
que são as missas, por exemplo, semanais, a não ser, obviamente, que se trate de uma festa que caia durante a semana. Quando se trata da missa semanal, não há uma obrigação ou uma possibilidade dada pelo direito canônico de celebrá-la na tarde do dia anterior, justamente porque não é uma missa obrigatória. A missa obrigatória é apenas as missas de preceito, as missas de domingo e festas de preceito. Portanto, a missa comum semanal não pode ser antecipada para a tarde do dia anterior. Não se prevê isso no Código de Direito Canônico. Tudo bem, Luan Gabriel? Ok. Nós vamos então passar para a tua segunda pergunta. Para cumprir o preceito dominical, é necessário que a missa de sábado seja na liturgia dominical? Pois bem, o Código de Direito Canônico não trata a respeito disso. Nós vamos encontrar fundamento para responder a sua pergunta na introdução geral do Missal Romano. Justamente na parte da introdução que trata sobre a escolha da missa e a escolha das partes da missa. E diz o seguinte, número 354 da introdução geral do Missal Romano. Nos domingos, se a missa for celebrada com o povo, o sacerdote siga o calendário da igreja em que celebra. Portanto, o padre, ao celebrar a missa no domingo e celebrar essa missa com o povo, ele deve seguir, portanto, as orações, que são chamadas de eucologia, e as leituras próprias daquele domingo, conforme o calendário daquela igreja, se for o nosso caso, da Igreja Latina. Agora, quando trata dos dias da semana do tempo comum, prescreve a introdução geral do Missal Romano que é possível escolher entre a missa do dia de semana, a de memória facultativa ocorrente, a de algum santo que conste no martiriológico, ou uma das missas para diversas necessidades, ou ainda uma missa votiva. O sábado não é um dia de preceito. O sábado não há uma obrigatoriedade de participar da missa. Portanto, o fiel que participa da missa no sábado, com as leituras do sábado, com as orações próprias do sábado, se ele participa dessa missa a partir das 12 horas, independente das leituras, das orações, ele está cumprindo o preceito dominical segundo o cano 1248. Portanto, não há uma obrigatoriedade que a missa no sábado à tarde já seja com as leituras e a liturgia do domingo. Claro que o padre vai ter que ter uma sensibilidade pastoral. Por exemplo, em algumas comunidades não tem a missa no domingo, tem apenas a missa no sábado. E a missa onde as pessoas cumprem o preceito dominical. Então, é conveniente de que ele pegue a liturgia do domingo para que as pessoas possam ser enriquecidas com a proposta litúrgica da igreja para os domingos, tanto do ano A como do ano B como do ano C. Mas, se uma comunidade tem missa no sábado e no domingo, e as mesmas pessoas participam da missa no sábado e no domingo,
Então, pode-se na missa do sábado, mesmo à tarde, usar as leituras e a eucologia próprias do dia da semana, inclusive podendo substituí-las por uma missa de memória, por uma missa por diversas necessidades ou até mesmo por uma missa votiva. Se ocorrer da pessoa participar dessa missa com a liturgia própria do sábado, por exemplo, sábado das 19h30, e não são as leituras do domingo, não é a oração do domingo, não tem problema nenhum. A pessoa ela cumpre o preceito dominical porque a igreja prevê, no cânon 1248, para você não esquecer o parágrafo 1º, que as missas de preceito são cumpridas ou no dia da festa ou na tarde do dia anterior. Luan Gabriel, muito obrigado pela sua pergunta e nós assim encerramos mais um web programa. E se você tem dúvidas, questionamentos, não receie de enviar para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela aquilo que você gostaria de receber uma resposta. Pergunte, nós iremos responder através deste web programa Perguntas em Questão. Até o próximo programa e fique com Deus. Quero ser o amor no coração da igreja.